Olá! Este vídeo destina-se a explicar como construir cenários alternativos à análise levada a cabo, mudando os pressupostos e parâmetros utilizados. Com estes, estaremos a fazer uma análise de sensibilidade ao rácio obtido, estudando como alterações nos diferentes parâmetros impactam esse rácio. O primeiro passo é descrever, na tabela 13 do mapa de impacto, os cenários que vão construir, ou seja, quais os parâmetros que vão mudar em cada cenário. Devem construir no mínimo 4 cenários alternativos, 2 otimistas e 2 pessimistas, que reflitam alterações em diferentes parâmetros. A dimensão dessas alterações, portanto, quanto é que vão alterar os parâmetros, se em 20%, se em 10%, e a escolha dos parâmetros a alterar é ao vosso critério, mas deve vir bem justificada na narrativa e estar em linha com os fatores críticos que identificaram na tabela 13.1. Estes cenários servem para, entre aspas, tirar nabos da púcara, ou seja, para testarem todos os parâmetros com os quais não se sentem completamente à vontade na vossa análise, pelo seu grau de subjetividade ou pela falta de informação relevante. Por exemplo, no caso do Vida Nova, eles identificaram aqui nos fatores críticos preocupações gerais sobre a validade das respostas aos questionários e a incerteza no processo da escolha das aproximações financeiras. Portanto, eles não tinham nenhuma dúvida sobre uma decisão específica, mas foram coisas mais gerais. Então, optaram por fazer cenários também com alterações generalistas. Portanto, no cenário pessimista dos descontos, aumentaram em 20% todas as taxas de desconto. No cenário otimista, diminuíram em 20% todas as taxas de desconto. E depois fizeram também um cenário otimista para as aproximações financeiras, em que aumentaram em 20% todas as aproximações financeiras. E um cenário pessimista, em que diminuíram em 20% as aproximações financeiras. Também poderiam, se eles tivessem tido uma dúvida muito específica, por exemplo, numa aproximação financeira, se tivessem estado muito divididos entre escolher duas coisas que até tinham valores bastante diferentes, podiam fazer, por exemplo, num dos cenários, mudar a aproximação financeira, essa aproximação específica, ou então fazer um quinto cenário até. Portanto, fazer estes cenários mais gerais e depois um quinto cenário em que usavam a aproximação financeira alternativa para aquela mudança em que tiveram dúvidas. Portanto, depois é preciso fazer essas alterações nos rácios. Portanto, vocês vão ver que têm os próximos separadores que têm no mapa de impacto são separadores que estão denominados como cenário 1, cenário 2, cenário 3. E nesses cenários, então, é que vão criar os cenários que tinham aqui. Portanto, por exemplo, aqui no cenário pessimista dos descontos, eles no cenário 1, portanto, mudaram o nome para cenário pessimista dos descontos. E aqui, em todos os descontos, portanto, atribuição 1, por exemplo, eles querem aumentar em 20%. Então, eles multiplicaram estes... para dizer que os separadores que vocês vão ter já vão buscar todos os dados ao mapa de impacto original. Portanto, é esta a vossa primeira separador. Desculpem. Aqui. Portanto, este vosso mapa de impacto original já está ligado aos separadores finais com os cenários. Portanto, aqui eles, portanto, já tinham a informação toda copiada, mas vieram aqui aos descontos e multiplicaram todos os descontos por 1,2, ou seja, multiplicar por 1 mais os 20%. Portanto, assim, desta forma, se por exemplo, se fosse um aumento de 40% ou um aumento, seria multiplicar todos os descontos por 1,4. Se fosse um aumento de 10%, multiplicar todos os descontos por 1,1. Portanto, veem aqui que na atribuição, estão a ver, multiplicaram por 1,2, na atribuição 2 também, na deslocação não foi preciso porque tinha um zero em todas as deslocações e assim por diante, também aqui nas taxas de redução.
portanto, fizeram a mesma coisa, portanto, o mesmo racional para o cenário otimista dos descontos, em que diminuíram os descontos em 20%, portanto, aqui multiplicaram por 0,8 todos as taxas de atribuição, portanto, eles foram buscar, no fundo, à tabela 13. Portanto, aqui antes estava assim. Ia buscar simplesmente à tabela 13. Como está no vosso mapa de impacto. E depois é só multiplicarem por 0,8. E pronto. E com isto obtém novos rácios. E então o que fazer? Pegar nestes novos rácios que são obtidos e, na tabela das análises de sensibilidade, colocá-los. Qual é que é o rácio S-ROI resultante? Portanto, o rácio S-ROI resultante do cenário pessimista descontos, vamos lá ver, foi 1,11, então é isso que pomos aqui. No fim, percebemos qual é que é a variação em relação ao rácio original. Isto já está uma conta automática feita, portanto vai-se perceber qual é que é a diferença. Portanto, a conta é este, menos o rácio S-ROI que está no mapa de impacto no primeiro separador, a dividir pelo rácio S-ROI original. E aí percebe-se qual é que é a taxa de variação. Portanto, quando se aumenta aqui em 20% as taxas de desconto na vida nova, o rácio diminuiu 7%. Quando se diminui em 20%, o rácio teve aqui uma variação de 6%. E no cenário otimista e pessimista, a mesma coisa. Portanto, quer dizer, aumentou mais, portanto, o aumento em 20% das aproximações financeiras aumentou em 20% o rácio. Portanto, as aproximações financeiras vê-se que têm uma influência bastante maior no rácio. E podemos ver, portanto, que obtemos aqui um intervalo do rácio S-ROI, não apenas o único rácio que tínhamos obtido antes, que era o de 1,19, mas assim ficamos com... Vou lá voltar às análises de sensibilidade. Temos um rácio que fica entre 0,95 e 1,43. Este é o intervalo do rácio já tendo em conta uma volatilidade que é normal nos vários parâmetros. Uma variação, uma taxa de incerteza nos vários parâmetros que aqui se assumiu como 20%. E nós aconselhamos a fazer estas variações de 20%. Portanto, estamos aqui a assumir que existe um 20% de incerteza no cálculo dos descontos e no cálculo das aproximações financeiras. Portanto, aconselhamos que os cenários sejam parecidos com este, feito pelo Vida Nova, mas pronto, fica ao vosso critério também. Diferentes projetos, para diferentes projetos poderá fazer sentido diferentes cenários. Portanto, fica, em última análise, ao vosso critério. Bom trabalho!